Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa aula introdutória de farmacologia com a nossa terceira e última parte, que é a parte correspondente à farmacodinâmica. Bom, como a gente já falou nas partes anteriores, a farmacodinâmica trata da parte da farmacologia que estuda como o fármaco propriamente dito interage com os receptores, com os alvos farmacológicos. Então, novamente a gente tem aquele mesmo esquema que a gente viu na segunda parte, em que a gente estudou a farmacocinética, e agora a gente vai estudar a parte da farmacodinâmica. Onde está a farmacodinâmica nesse esquema que a gente viu aqui previamente? A farmacodinâmica vai estar aqui quando o fármaco é distribuído para os tecidos-alvo, sejam eles o tecido de local de ação terapêutica ou também os tecidos de local de ação inesperada. E aí é onde a gente vai encontrar o efeito farmacológico principal e os efeitos secundários, os efeitos adversos, por exemplo, e os efeitos colaterais também. Bom, como a gente já está acostumado nas disciplinas da farmácia, nós começamos sempre com uma definição. Então, a definição de farmacodinâmica é o estudo dos efeitos fisiológicos e bioquímicos das drogas e de seus mecanismos. Para que a gente compreenda como isso acontece, a gente precisa entender o local de ação, os mecanismos de ação, e aí vai ser possível a gente compreender os efeitos terapêuticos e efeitos tóxicos dos fármacos e dos medicamentos consequentemente. Então a gente tem aí, considerando um determinado medicamento, a sua ação biológica vai depender essencialmente da sua estrutura química. Nunca se esqueçam disso. Toda vez que você pensar em um medicamento qualquer, pense, esse medicamento ele tem uma determinada estrutura química. Aquelas estruturas químicas que a gente viu nas disciplinas de química orgânica, que a gente vai ver na disciplina de química farmacêutica. Então, essa estrutura química e as interações químicas que essas estruturas fazem são responsáveis pela sua ação farmacológica. Segundo, esses fármacos eles vão se ligar a receptores, ou seja, esses fármacos que têm uma estrutura química definida, eles vão se ligar a um determinado componente celular, um determinado componente biológico, e a partir disso vão formar um complexo. Esse complexo vai provocar uma determinada alteração no funcionamento dessa célula e, consequentemente, vai então provocar o que a gente chama de efeito farmacológico. Por exemplo, alguns antihipertensivos eles podem causar relaxamento nos vasos sanguíneos. Quando acontece esse relaxamento dos vasos sanguíneos, a pressão arterial consequentemente abaixa. Então vejam só, um determinado fármaco ele tem uma estrutura química específica. Quando ele se liga em uma determinada estrutura que está presente nos vasos sanguíneos, isso vai provocar o relaxamento desses vasos sanguíneos. Macroscopicamente, a gente vai observar o seguinte: quando os vasos sanguíneos eles estão relaxados, acontece a diminuição da pressão arterial. Então percebam que o efeito farmacológico ele depende de uma série de acontecimentos microscópicos, moleculares, para que a gente observe o efeito aí esperado do tratamento da saúde, né? No nosso exemplo aqui, a pressão arterial sendo abaixada. Bom, para que isso seja possível, o fármaco ele vai ter que passar por uma etapa muito importante, uma etapa molecular muito importante, que é chamada de
transdução de sinal. A transdução de sinal ela pode ser subdividida em 4 principais etapas ou partes que a gente pode dizer. Então a gente tem aí, primeiramente, a etapa de especificidade. A etapa de especificidade acontece quando uma molécula sinalizadora se encaixa no sítio de ligação do receptor complementar. E aí outros sinais não vão se encaixar. Aqui a gente tem este exemplo aqui, ó. Vejam só. Eu tenho aqui um sinalizador número 1, que a gente vê que ele tem características que vão se encaixar nesta região do receptor. Então essa região do receptor aqui a gente vai chamar de sítio ativo do receptor. E o componente aqui, o ligante S2, ele tem características que não se encaixam perfeitamente no sítio de ligação do receptor. Isso faz com que haja então o que a gente chama de especificidade. É aqui que a gente tem que se lembrar daquele conceito que provavelmente vocês já viram em disciplinas anteriores, que fala na bioquímica principalmente, o conceito de chave fechadura. Quando vocês têm uma chave aí no bolso de vocês, elas têm vários dentes, né, nessa chave. Essa chave aqui vai ser como a estrutura molecular do meu fármaco. E essa estrutura molecular do meu fármaco vai se encaixar no sítio ativo do receptor, como se o sítio ativo do receptor fosse uma fechadura. Dessa forma, ele vai conseguir se encaixar de forma adequada e produzir uma modificação neste receptor. Então, vai produzir o que a gente chama de efeito sobre esse receptor. Muito bem, isso aí é o que a gente chama de especificidade, quando um determinado fármaco só consegue se ligar a determinados receptores que têm afinidade. Ele é específico, ele não pode se ligar em qualquer lugar, assim como uma chave não consegue abrir qualquer tipo de fechadura. Bom, segunda etapa, ampliação. Nessa etapa, as enzimas que são ativadas por esse receptor aqui, elas acabam sendo multiplicadas ou elas disparam mecanismos bioquímicos que vão multiplicar essa sinalização. Então eu tenho aqui inicialmente um sinal com uma única molécula, pode ser esse ligante S1 aqui, e essa molécula vai ser ligada e vai ativar uma determinada enzima. Essa enzima 1 ela vai ativar 3 moléculas da enzima 2. Por sua vez, a enzima 2 consegue ativar cada uma delas 3 moléculas da enzima 3. Consequentemente, isso vai virando uma pirâmide, né? Ela vai cada vez aumentando exponencialmente, geometricamente, o número de moléculas na etapa seguinte. Isso é importante por quê? Porque uma única molécula sinalizadora aqui no início, ela consegue fazer com que, após um determinado número de etapas que se passem, a gente tenha lá no final um produto que seja, por exemplo, um número de moléculas muito maior. Um exemplo clássico disso acontecendo é quando a gente tem aqui uma única molécula de adrenalina sinalizando determinados receptores que, após essa cadeia de eventos que a gente chama de amplificação, vai disparar lá no final 1000 moléculas de glicose. Por que isso acontece? Vejam só um exemplo que eu gosto de dar bastante, que é um exemplo de que imagine que vocês estão caminhando tranquilamente pela rua e por vocês passa uma moto com 2 caras.
De repente essa moto passa por vocês e ela vai lá na frente, faz uma volta e vem em sua direção. Na mesma hora, a sua adrenalina dispara. A sua adrenalina dispara e você vai precisar tomar uma decisão imediatamente. Ou você se prepara para correr ou para lutar. Isso é o que o seu organismo está preparado, né? Então, tanto que você se prepare para correr ou para lutar, você vai precisar de energia para fazer isso. Para que você precise de energia, já que você precisa de energia, você vai então precisar de glicose. Então a adrenalina ela só serve para isso, para sinalizar ao seu corpo que ele precisa produzir rapidamente, disponibilizar rapidamente uma grande quantidade de glicose. Já que ele está em uma situação de perigo, ele precisa lutar ou fugir imediatamente. Então, uma única molécula de adrenalina consegue produzir cerca de 1000 moléculas de glicose através desse processo de amplificação. Bom, tendo entendido isso, a gente tem a terceira etapa aqui do processo de transdução de sinal, que é o processo de dessensitização ou adaptação. A ativação desse receptor ele vai ativar ou disparar um circuito de retroalimentação que vai desligar esse receptor ou então remover esse receptor da superfície celular. Por quê? Imagine que essa adrenalina está ali no seu corpo circulando, ela ativa o receptor e fica ativando esse receptor infinitamente. Você ia entrar em uma situação não muito agradável. Então, para que isso não aconteça, o próprio receptor ele dispara um mecanismo de retroalimentação que inibe a ação desse ligante ao receptor. Ou ele pode inibir o receptor de se ligar, ou pode simplesmente reduzir a quantidade de receptores que existem na superfície celular. Isso é importante para limitar a ação do fármaco, a ação daquele ligante. Lembrando o seguinte, eu falei um fármaco aqui, uma coisa importante de se lembrar é o seguinte: quando a gente fala desse tipo de mecanismo, em geral, esse ligante que a gente está falando aqui, o ligante S1 que se liga a esse receptor, vai ser um ligante naturalmente presente no nosso corpo. Então pense, o fármaco geralmente ele vai imitar algum ligante natural do nosso corpo. Dessa forma ele consegue utilizar a ligação com esse receptor. Todos esses mecanismos de farmacológicos, eles também possuem ligantes endógenos, que a gente fala, que são ligantes naturais, ligantes que estão presentes já no próprio organismo da gente. Então, quando o fármaco se liga, também vai disparar esse mesmo tipo de mecanismo de retroalimentação. Por quarto, a gente tem o mecanismo de integração. Quando a gente tem dois sinais que apresentam efeitos opostos sobre uma determinada característica metabólica, como por exemplo a concentração de um segundo mensageiro X qualquer, ou o potencial de membrana VM, a regulação vai ser consequência da ativação integrada desses dois receptores. Então aqui a gente tem nesse exemplo aqui ao lado, o que a gente tem aqui? A gente tem um sinal número 1, que vai fazer com que esse receptor 1 também seja ativado, que aumenta a concentração de X, ou por exemplo, aumenta a voltagem de membrana de um determinado receptor. Já o sinal 2, a gente tem que ele vai ativar um receptor 2, lembrando que esse receptor 2 aqui é um outro receptor, vejam que ele tem um formato diferente aqui já para a gente ficar bem evidenciado que a gente está falando de um outro sinal 2 e um outro receptor 2, mas que vão atuar também sobre o mesmo componente X aqui, ou o mesmo potencial de membrana aqui, só que com efeitos agora contrários.
Aqui eu tinha aqui no receptor 1, ele aumenta a concentração de X e aumenta a voltagem de membrana aqui. Já no receptor 2, eu tenho uma redução da concentração de X e uma redução da voltagem de 2. E então, o que acontece? O balanço entre essas duas ações, entre receptor 1 e receptor 2, vai me dar a resposta média aqui para a ação sobre estes componentes. Sejam aí a concentração de um componente X ou o potencial de membrana de uma determinada célula. Aqui eu vou dar um exemplo farmacológico, bem simples também. A gente acabou de ver que a adrenalina ela é capaz de produzir, uma molécula de adrenalina é capaz de produzir 1000 moléculas de glicose. Consequentemente, quando a adrenalina ativa um determinado receptor, ela vai aumentar a concentração de glicose lá no sangue. Aqui a gente pode entender o receptor 2 como sendo, por exemplo, um receptor de insulina. O receptor de insulina vai fazer com que a concentração de glicose no sangue seja reduzida. Então eu tenho aí um balanço entre a adrenalina, que aumenta a glicose, e a insulina, que diminui a glicose. O balanço entre as duas vai me dar a resposta fisiológica, a resposta metabólica. Vai me dizer aí quanto é a concentração resultante de glicose no sangue. Agora que a gente viu um pouco sobre a transdução de sinal e como acontece e como ela é importante para a resposta de um fármaco ou mesmo uma substância endógena que vai atuar sobre receptores, a gente tem que entender o que são esses alvos farmacológicos, né? O que são esses receptores que a gente viu no slide anterior. Esses receptores eles podem ser proteínas específicas, que a gente chama de receptores. A gente tem outros tipos de proteína que são chamados de transportadores. A gente tem proteínas que são enzimas, ou seja, elas catalisam tipos de reações químicas dentro do organismo. A gente pode ter parede ou membrana celular como alvos terapêuticos também, e também DNA, genes também podem ser alvos farmacológicos para os nossos fármacos que são aplicados dentro dos medicamentos. Como é que esse fármaco vai interagir com o receptor? Como a gente já falou um pouquinho, ele interage como efeito chave-fechadura. Aqui a gente tem estruturas de proteínas e aqui a gente tem a interação de um determinado fármaco com essas estruturas dessa proteína. Então a gente tem que a interação das estruturas químicas do fármaco com as estruturas químicas da proteína vão causar modificações nessa proteína e, consequentemente, vão produzir um efeito farmacológico. Então, o que acontece, o efeito chave-fechadura, é exatamente o encontro entre estruturas químicas do fármaco com estruturas químicas da molécula do receptor. Essas interações elas podem ser dos mais diversos tipos de interações químicas que vocês já conhecem, que vocês já viram lá na química orgânica, por exemplo. Então a gente tem aí ligações do tipo íon-íon, ligações do tipo dipolo permanente íon. Eu posso ter uma ligação do tipo dipolo-dipolo e assim por diante, como por exemplo ligações de hidrogênio e ligações iônicas também. Como a gente viu, existem alguns tipos de proteína que a gente conhece e que são chamados de receptores propriamente ditos. Esses receptores eles podem ser subdivididos em 4 grandes famílias. Essas 4 grandes famílias elas são subdivididas exatamente pela forma, pelo mecanismo pelo qual elas funcionam. Então a gente conhecendo o mecanismo envolvido em cada tipo de receptor, eu já consigo entender um pouco como vai funcionar o meu fármaco, o meu medicamento. Então a gente tem aí, primeiramente, receptores que abrem canais iônicos. São receptores que vão permitir
que determinado íon que está aqui presente, ele atravesse a membrana celular do exterior para o interior através da abertura ou impedimento da passagem desse íon aqui, através desse canal iônico. Ele funciona como se fosse um portão. Ele abre e fecha, ele permite a passagem desse íon ou impede a passagem desse íon. O segundo tipo de receptores que nós temos aqui são os receptores acoplados à proteína G. Nesse tipo de receptor, é um tipo de mecanismo um pouco mais complexo. O que acontece? Eu tenho um ligante que vai ligar a esse receptor e ao se ligar a esse receptor, ele vai disparar uma sequência de ações através da mediação de uma chamada proteína G que está acoplada a esse receptor. Lembrando, essa proteína G ela tem 3 subunidades, alfa, beta e gama. A interação desse ligante com o receptor vai disparar uma ação na proteína G aqui, e essa proteína G consequentemente vai ativar um subreceptor, digamos assim, que vai ser o chamado efetor da ação. Então, os receptores acoplados à proteína G, eles não atuam diretamente. Eles disparam um sinal através da própria proteína G que vai ativar o que a gente chama de efetor. Já os receptores que apresentam atividade enzimática, eles vão ser receptores transmembranares, eles têm uma porção fora da membrana plasmática e outra porção no interior dessa membrana plasmática. Quando o ligante ativa esse receptor, ele faz com que na parte interna da célula aconteça uma reação enzimática. Essa reação enzimática vai, por sua vez, fazer com que haja o disparo do mecanismo farmacológico. Então, nos receptores que apresentam atividade enzimática, a gente tem exatamente a ação farmacológica ligada à ação enzimática diretamente ligada a esse tipo de receptor. E por último, nós temos aqui os receptores chamados receptores citoplasmáticos ou receptores internos, intracelulares. Nesse tipo de receptor, a molécula do fármaco ela necessariamente precisa atravessar a membrana plasmática por si só. Então ela não tem um receptor na própria membrana para interagir. Ela precisa entrar na célula para encontrar o receptor. Uma característica muito importante de se lembrar dos fármacos e das substâncias que se ligam a receptores citoplasmáticos ou receptores intracelulares é exatamente o fato de que, como essa molécula ela precisa atravessar as membranas fosfolipídicas aqui da célula sem auxílio, elas precisam atravessar essa membrana por si só, então, consequentemente, elas precisam ser moléculas lipofílicas. Elas precisam ser moléculas lipofílicas e também, preferencialmente, moléculas de tamanho menor. Consequentemente, essas moléculas elas vão conseguir chegar mais facilmente no interior da célula e se conectar aos receptores citoplasmáticos. Então, a gente tem aqui exemplos dos receptores do tipo canal iônico, para que a gente tenha uma ideia melhor. Então a gente tem aqui, inicialmente, um receptor do tipo canal iônico na sua conformação fechada, então ele não permite a passagem de íons através deste canal. Ao sofrer uma modificação da voltagem de membrana aqui, uma despolarização, ele permite então a abertura desse canal, e então vai permitir então que o íon passe através desse canal. Então a concentração do íon aqui exterior vai conseguir atingir as concentrações interiores.
Eu posso ter canais do tipo, melhor, receptores do tipo canal iônico, que são regulados por um ligante. Ele vai se ligar aqui ao próprio receptor, ao próprio canal iônico, e vai provocar a abertura ou fechamento desse canal iônico. Ou também posso ter os canais ativados por voltagem, que são aqueles que vão serem ativados através da modificação da voltagem da membrana celular. Os receptores do tipo enzimáticos, como a gente falou, são do tipo aí tirosina quinase, por exemplo. Então, eu vou ter um ligante se ligando aqui na porção alfa desse receptor, e na porção beta eu vou ter uma reação enzimática acontecendo aqui no interior da célula, que vai ser então a clivagem aqui de uma determinada substância, ou a fosforilação de uma determinada substância, ou a desfosforilação de uma determinada substância também pode acontecer. O receptor acoplado à proteína G, como eu citei um pouco antes, ele é um receptor que vai atuar da seguinte forma. Ele vai atuar aqui, primeiramente, o ligante vai se ligar ao receptor, e esse receptor ele vai ativar a nossa proteína G, que está aqui, ó, alfa, beta e gama. Ao ativar essa proteína G, acontece aqui uma desfosforilação, e aí a porção alfa dessa proteína G vai ativar o meu efetor, que está aqui logo ao lado. Então, aqui a ligação do agonista vai ativar a minha molécula da proteína G, que vai se ligar então a porção alfa ao efetor e, consequentemente, vai produzir através desse efetor o efeito farmacológico. Por fim, esse processo é regenerado e aí a gente volta para o processo inicial. Os receptores citoplasmáticos, eles são receptores que estão intracelulares. Então aqui eu tenho, por exemplo, um hormônio esteroide que vai conseguir atravessar o meio extracelular, chegar até o meio intracelular e se ligar a um receptor de hormônio. Ao se ligar a esse receptor de hormônio, ele vai conseguir então disparar um mecanismo interno no núcleo da célula, que vai ser um mecanismo, por exemplo, de produção de determinada proteína. É assim que vai funcionar o receptor do tipo citoplasmático. Aqui a gente tem uma tabela resumindo os tipos de receptores que a gente vai encontrar. E aqui, sabendo como funcionam a interação receptor com fármaco, como isso vai afetar o tratamento macroscopicamente. Então a gente tem aí que na farmacodinâmica a gente vai ter fármacos que atuam como agonistas. Que são agonistas? Agonistas, eles vão produzir resposta de ativação desse receptor. Então aqui eu vou produzir os agonistas totais, eles vão produzir resposta máxima. Eles vão ocupar todos os receptores ou parte deles, mas vão produzir resposta máxima. Já os agonistas parciais, eles vão produzir uma determinada resposta, mas não chega a ser uma resposta máxima, mesmo que ele esteja ligado a todos os receptores. É como se ele tivesse uma ligação, mas que essa ligação não fosse perfeita para poder produzir efeito máximo. Então, dessa forma, a gente pode encontrar aí agonistas do tipo agonista pleno, que é esse aí da tracinho verde, agonista parcial, que é aquele que vai ter aqui um resultado positivo, mas não igual ao 100%. A gente vai ter um composto inativo aqui para a gente usar como referência. E a gente tem o agonista inverso, que ele vai fazer ligação com o receptor, mas vai produzir exatamente um efeito contrário, um efeito inverso.
Bom, agora que a gente viu os agonistas, a gente tem os chamados antagonistas. Os antagonistas eles vão impedir que os agonistas se liguem ao receptor. Então a gente vai ter antagonistas do tipo competitivos, que se ligam no mesmo sítio de ação do agonista no receptor. E essa ligação pode ser do tipo reversível, ela vai se ligar, mas vai se desligar depois, e aí permite então a entrada de outras substâncias nesse mesmo receptor. A gente tem os antagonistas não competitivos, que vão se ligar no mesmo sítio de ação do agonista, mas vão fazer uma ligação chamada irreversível. Então os antagonistas não competitivos, eles uma vez que se ligaram a um determinado receptor, eles não se desligam mais desse receptor. Essa ligação ela se torna irreversível. Para que essa ação desse antagonista seja revertida, é necessária a produção de novas moléculas desse receptor. Nós temos também, por fim, os antagonistas alostéricos. Eles vão se ligar num sítio próximo ao sítio de ação principal, ou seja, um sítio que a gente chama de alostérico. Mas dessa forma eles vão impedir que o agonista se ligue ao receptor também. É como se ele atrapalhasse a ligação do agonista, mas sem ocupar o mesmo sítio de ação do agonista. Muito bem, pessoal. Então aqui nós chegamos ao final da nossa apresentação introdutória da disciplina de farmacologia. Na primeira parte nós falamos um pouco sobre termos gerais da farmacologia, vias de administração. Falamos na segunda parte sobre a farmacocinética e suas divisões em absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E na terceira e última parte nós falamos sobre a farmacodinâmica, ou seja, a interação entre fármaco e receptor. E assim encerramos a nossa introdução à farmacologia. A partir das próximas aulas, nós vamos começar a tratar a farmacologia de forma mais aplicada. Lembrando que nas próximas aulas em que a gente for aplicar a farmacologia, nós também vamos relembrar muitos desses conceitos básicos que vão estar conosco durante todo o curso de farmacologia. Muito bem, pessoal, muito obrigado por assistirem. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.